Olá pessoal, chegou hoje finalmente o nosso termohigroanemômetro, depois de quase 60 dias pedido pela internet. Esse termohigroanemômetro é um aparelho eletrônico que dá as informações meteorológicas para uma boa pulverização em campo. Nós temos na caixa as informações que ele vai nos trazer. Barômetro, que é a pressão atmosfera, a altitude, a iluminação, as suas configurações, a temperatura ambiente, que é essencial para a nossa pulverização, a umidade, a velocidade de gelo, isso não importa para a gente, o ponto de orvalho, que também não importa, mas a velocidade do vento, que também é importantíssimo para a nossa pulverização. Esse aparelho é da marca Acron, tá? Modelo KR875. Vamos lá explorar essa caixa por dentro para ver como que é esse nosso aparelhinho que chegou? Tchan, 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 tchan. Bom, primeira coisa que nós encontramos foi o nosso manual de instruções. Esse manual de instruções ele está em inglês, mas ele nos dá os dados que nós precisamos. E aqui a primeira coisa que nós vimos é o que? Os parâmetros de leitura desse termohigroanemômetro. Então, por exemplo, vou ler um aqui. A temperatura de menos 20 graus a 60 graus centígrados. A resolução dele é de 0,1 em 0,1 graus Celsius. Tá? E o tempo de resposta? 1 segundo para o sensor fazer a leitura da temperatura. Depois nós temos as funções, e essas funções são marcadas por pequenos desenhos que estão aqui aonde? No display do termohigroanemômetro. E aqui as funções que estão ativas no termohigroanemômetro. Bom, deixando o manual de lado, nós vamos para o aparelho propriamente dito. Tiramos da caixa, ele tem um suportezinho que deve ser conservado para poder guardá-lo adequadamente. A gente vê uma alça que veio para ser colocada aqui no cantinho para você poder transportar mais adequadamente. E aí nós vamos ligar no botão ligar. Então esperamos um pouquinho, ele vem com a primeira informação que é a temperatura. Então é a temperatura que eu quero? Então eu vou clicar em cima e confirmar. Temperatura de 28 graus, 7,8, variando aqui no local que nós estamos. Tá? Então se fosse fazer uma pulverização, estaria numa temperatura ideal. Clicamos novamente na função e nós temos a leitura de umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar está marcando aqui 67,4, 67, ou seja, estamos dentro de um padrão adequado para pulverização. A próxima seria o quê? A temperatura de ponto de orvalho, 28,8. Nos interessa isso? Não. Então podemos passar para frente. Vamos para a próxima função. Tá? Aqui também, temperatura mínima que esse aparelho mediu, 21,8. Interessa para nós nesse momento? Não. Tá? Velocidade do vento. A velocidade do vento aqui nos está indicando em metros por segundo. E não é a unidade que nós queremos. Então nós temos outro botãozinho aqui chamado Unity, né? Que quando eu aperto eu passo a velocidade do vento para quilômetros por hora. Mas olha só, tá marcando só 0. Como que eu faço para fazer isso? Aí eu dou uma sopradinha, tá? E eu vou ter a leitura em quilômetros por hora do vento, tá? Então vamos para frente, vamos para outra função. Nós temos a função do barômetro, que está nos indicando 915 HPA,
que é uma pressão bastante alta, mas também não é essencial para a nossa função de pulverização, tá? Altitude, aqui no local que nós estamos com 848 metros. É importante? É importante, mas não é essencial para a operação que a gente quer fazer, que é a pulverização. Tá? Iluminação, nós estamos num ambiente de luz controlado, então ele está indicando 0% de iluminação. E aqui, clicando novamente, ele volta para a função inicial, que era a temperatura. Bom, esse termohidroanemômetro vai nos dar o quê? Qualidade da nossa operação de pulverização, porque ele vai nos dar os dados precisos e das condições necessárias para a pulverização. Fica aqui a dica, até a próxima.